Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. Hoje trazemos as previsões para 2019 para Caranguejos, Sol, Lua ou Ascendente. Se querem saber quais são as energias que vão estar a predominar para este signo ao longo do ano, por favor continuem connosco e assistam ao vídeo. Vamos então fazer as tiragens para Caranguejo, Sol, Lua e Ascendente para o ano de 2019. O que é que o tarot tem para mostrar para Caranguejo, Sol, Lua e Ascendente, ano de 2019? Vamos então. Pedindo aos guias e mestres do tarot, os mestres ascensos, arcanjos Metatron, arcanjos Miguel, os seres que trabalham na luz, para iluminarem esta tiragem para 2019, para Sol, Lua e Ascendente de Caranguejos. Volto a lembrar, se este é o vosso signo solar, não se esqueçam de ver as tiragens dos vossos signos complementares, portanto, do vosso Sol e da vossa Lua, para ter o máximo de informação possível para este ano de 2019. Não esquecer de ver esses vídeos. Se gostam deste tipo de trabalho e de informação, querem ver mais disto no canal, por favor deixem o vosso like, carreguem no botão de subscrição e no sininho para saberem quando há novo vídeo no canal. Deixem a vossa opinião na caixa dos comentários, está bem? Vamos então ver influências complementares para Sol, Lua e Ascendente de Caranguejos. Em 2019. Ora então, o ano de Caranguejos tem aqui uma temática muito dual, com este, que pode parecer muito dual, com este Sol e este 9 de espadas aqui no meio, ou seja, é um ano de muito sucesso, mas que ao mesmo tempo se está constantemente a olhar por cima do ombro à espera de onde é que vai vir o desastre, de onde é que vai vir o problema, de onde é que vai vir a confusão. Ou as coisas correm bem, mas eu tenho medo. É um ano que tem tudo para correr bem, mas que vai haver sempre aquela ansiedade, aquele medo, aquela coisa lá por baixo, aquela machadinha no telhado, que vão estar constantemente com medo que aquela machadinha caia. Então, começamos o ano, mas olhando também para as cartas, é preciso que se note que começa-se o ano um pouco com uma vibe, com uma vibração um pouco mais pesada, um pouco mais fechada, e há aqui alguns momentos em que é necessário efetivamente haver aqui trabalho, haver aqui introspeção, haver aqui mudança, sim senhor, mas ainda assim não é um ano que se apresente como muito problemático para Caranguejo. Então, começamos aqui com o Ermita em janeiro para Caranguejo, o Ermita seguido pela Rainha de Copas.
Esta combinação vem-me dizer que é um momento de isolamento, portanto, Caranguejo começa o ano já com uma vibração um pouco de isolamento, com uma vibração um pouco de corte em relação ao mundo cá fora, do estilo, preciso estar sozinho, eu sei que preciso estar sozinho para me compreender, para compreender o que se passa à minha volta, para me regenerar, para ganhar conhecimento sobre mim mesmo, sobre o mundo em geral, eu preciso de me isolar para me conhecer, para me aprofundar. E porquê o me conhecer e me aprofundar? Porque isto vem acompanhado de uma rainha de copas, portanto há aqui uma necessidade de entrar em contacto com a realidade emocional. Caranguejo precisa de entrar em contacto com esta realidade emocional, de ficar à vontade com as suas emoções, com aquilo que essas emoções lhe trazem, com a energia que essas emoções lhe trazem. Caranguejos tem aqui um trabalho de maestria das próprias emoções para realizar ao longo deste mês de janeiro. Depois, mês de fevereiro, temos aqui a roda da fortuna e um 4 de espadas. Uma roda da fortuna vem dizer, é uma carta altamente imprevisível no tarot, é uma das cartas kármicas que aqui está, porque é uma mudança inesperada e incontrolável, é algo que, como está, não fica, como fica, não sei. É uma carta daquelas, quando surge numa tiragem, alguém pergunta, mas isso vai acontecer? Não sei. Pode que sim, pode que não, mas alguma coisa vai mudar. Mas o quê? Não dá para precisar. E então, esta é uma carta muito, muito chave. É uma carta muito rápida, muitas das vezes são mudanças que a pessoa não está à espera ou que ocorrem de uma forma diferente daquilo que a pessoa está à espera. Se já estou, por exemplo, planificando uma mudança, já estou planificando, por exemplo, visto que esta carta está na área de vida que corresponde também à parte financeira e à parte dos dons, se eu estou a tentar aplicar, por exemplo, aplicar dinheiro e estou à espera que ele corra de uma certa maneira, a aplicação do dinheiro até pode correr bem, mas não da maneira que se estava à espera, ok? As coisas em fevereiro podem correr de uma maneira completamente diferente daquela que se esperava, ter um resultado completamente diferente daquele que se pensava que iria ter, mas acabam positivamente a correr bem. Também temos aqui um 4 de espadas que fala numa convalescença, portanto, se há situações de saúde que estão a precisar de ser resolvidas ou recuperadas em fevereiro, é o momento efetivamente de descansar e recuperar, é aqui um momento de descanso mental, visto que houve tanto trabalho em janeiro, durante o mês de janeiro, com este ermita, com esta rainha de copas, que é um trabalho emocional, mas que efetivamente também vai puxar pelo lado mental e também pelo lado físico. Há aqui um momento que necessita de abrigo, de descanso, de restauro de energias. E então sim, é uma roda da fortuna que vem mostrar que as coisas vão mudar, mas mudar de uma forma que vá permitir descanso, que vai permitir o descanso do guerreiro, que vai permitir a calma, que vai permitir a regeneração da situação. Portanto, aqui para fevereiro, e falando da parte financeira, é um mês que o dinheiro entra, o dinheiro sai, mas o que quer que seja feito com este dinheiro, porque vai, com a roda da fortuna, o dinheiro vai entrar e vai sair, portanto vai ser situações em que o dinheiro vai andar sempre ali à volta, mas independentemente de que entre mais ou saia mais, vão acontecer ambas as coisas, vai ser ganho e vai ser gasto, mas independentemente de qual das duas seja aquela que aconteça mais, pode-se gastar mais daquilo que estava à espera ou pode-se ganhar mais daquilo que estava à espera, esse lado financeiro vai trazer descanso, ok? É também um mês para descanso e regeneração do lado físico, mudar, fazer transformações que permitam regeneração no lado físico, ok? Depois temos aqui em Gêmeos, peço desculpa, em Março, não em Gêmeos. Uma pessoa começa assim a pensar em termos de astrologia também, e isto vai. Também é o signo, tem aqui uma carta de ar, não é? Portanto, o as de espadas, portanto,
pode remeter para a energia do signo de Gêmeos, sem dúvida, mas aqui estamos a falar para Caranguejo, ok? Estamos a falar para Caranguejo, mas estamos a falar do mês de março. O mês de março apresenta aqui o carro, que é uma carta de sucesso, é uma carta muito positiva, mas que implica coordenação e decisões, ok? Se eu quero chegar do ponto A ao ponto B, eu tenho que primeiro equipar-me, fazer o meu trabalho de casa. Quem vai ao mar equipa-se em terra e eu tenho que, se eu quero chegar do ponto A ao ponto B, eu tenho que ver se tenho tudo aquilo que preciso, não é? Tenho que ver se as coisas estão alinhadas ou se, pelo contrário, eu estou a envidar esforços para a esquerda e para a direita e, obviamente, que se eu puxo a corda para um lado e puxo para o outro, ninguém anda para a frente. O As de Espadas vem aqui falar, sim, de que é um momento em que é necessário tomar estas definições, estas direções, sim, mas com uma grande clareza mental. É uma carta que vem falar muito de analisar as coisas de uma forma um tanto ou quanto fria, deixar as emoções de lado, pegar nos factos e ver o que é que pegar nos factos puros e duros e analisar, cortar a direito para que não haja confusões, para que não haja más interpretações, para que seja tudo o mais conciso possível. É uma carta muito relacionada com a parte intelectual, portanto aqui diria que no mês de março será um mês de definições de objetivos intelectuais, ok? Pode ser um mês em que é necessário definir se há uma formação que me interessa, uma formação curta, que me interessa fazer. Será que essa formação é benigna para mim? Será que essa formação que eu vou conseguir rentabilizar essa formação, que eu vou conseguir fazer com que isso acrescente alguma coisa? Será que se eu estiver a ir fazer essa formação vai ser benéfico, que eu vou conseguir aproveitar, ou vou estar só a queimar tempo e estou a usar a necessidade de fazer essa formação como um escape para não tomar as atitudes que eu sei que tenho que tomar para aquilo que eu quero fazer? Pronto, é um mês nesse aspecto muito de definição intelectual, decisão, de direcionamento de esforços, mas um mês sim com uma energia extremamente positiva e muito pautada pela força mental. Mês de Abril temos aqui um Imperador com um 4 de copas, ou seja, vem aqui um Imperador dizer que sim senhor, é um mês de muita estabilidade, é um mês mais do que de estabilidade, é um mês de segurança, é um mês em que financeiramente as coisas estão interessantes, é um mês também, estando a falar na área de vida referente à casa e à família, se estão a pensar, se estão a pensar em fazer alguma coisa lá em casa, é um mês muito positivo, porque com o Imperador a casa interna e externa, é preciso que se note. É um mês que favorece muito esse tipo de estrutura, ou seja, mês de Abril, Imperador, quero reforçar qualquer coisa lá em casa, fazer uma pequena obra. Não estou aqui a dizer que construir uma casa de raiz, por exemplo, porque tem este 4 de copas aqui. Uma pequena obra para fazer alguma pequena reparação, para fazer uma boa manutenção da casa, excelente. A posição financeira está consolidada o suficiente para se saber aquilo que se quer fazer e para se poder fazer, mas emocionalmente pode haver a vontade de, por exemplo, eu tenho que fazer um reboque em casa, mas o que me apetecia mesmo era mandar a parede abaixo. Pois, é um sonho muito giro, seria interessante, emocionalmente faria com que a pessoa se sentisse melhor dentro da casa, mas, se calhar não é a melhor coisa a fazer neste momento. Se calhar não é a melhor atitude a ser tomada neste momento, de todo. Porque o Imperador é, sim, muito positivo e, sim, pode falar aqui de estruturas consolidadas, sim senhor, mas ao mesmo tempo temos aqui um 4 de copas que me fala que há muita facilidade em ignorar
o bom daquilo que existe e ficar a olhar na esperança do mas era tão bom se... Pois, porreiro, é tal coisa. Eu tenho que fazer um pequeno reboque naquela parede, mas a minha vontade era deitar a parede abaixo. Eu, se calhar, neste momento, eu reboco a parede para consolidar a parede, para lhe dar estrutura, para remediar aquilo que neste momento é o problema, para então, a partir desta posição sólida, depois criar a possibilidade, não é? Seja financeira, seja fazendo uma análise estrutural, seja o que for, de me focar naquilo que eu mais para a frente irei desejar. Mas neste momento eu tenho que aprender a apreciar aquilo que eu tenho. Não posso ficar na indecisão ou numa de criar castelos no ar ou de não conseguir ver o bom daquilo que eu já tenho, porque não é aquilo que eu desejo. É um momento de perceber que muitas das vezes aquilo que nós desejamos é bom, pode estar num futuro próximo, exige um pouco de trabalho para lá se chegar, mas que para isso primeiro temos que apreciar aquilo que já temos. Então aqui é um mês em que, se estivermos a falar da casa externa, casa física, é isso. Se estivermos a falar de casa interna, portanto, aconchego emocional, cuidado emocional, efetivamente não é ficar a pensar mas eu sinto mágoa, culpa, dor, raiva, whatever, ou eu gostava tanto que esta ou aquela pessoa da minha família tivesse este ou aquele tipo de atitudes em relação a mim. É ver aquilo que se passa à nossa volta, ver a certeza, a solidez, a presença, a força que a família nos dá e aquilo que isso nos traz de bom, em vez de ficar a pensar que seria tão melhor se, ok? E então assim evitar mágoas internas mais profundas por uma coisa que afinal das contas se calhar nem é real. Aqui em termos de área de vida, portanto área familiar, efetivamente é área familiar e área de abrigo interno é o conselho para este mês de abril. É um momento positivo de solidez em que uma pessoa se sente apoiada, mas pode ficar no desejo de algo que não tem, então convém ter cuidado com isto e aprender a apreciar aquilo que já se tem. Se estão a pensar em fazer investimentos para mudar de casa ou qualquer coisa assim do estilo, tenham em conta de não dar um passo maior que as pernas, não dá jeito. Com estas cartas aqui, efetivamente, pode haver a tendência para tentar dar um passo maior que as pernas, não dá jeito, ok? Temos aqui depois, então, em maio. Maio temos o louco com o pajem de copa, ouros, peço desculpa, estava a ler o coins em inglês e pronto. O louco é uma carta espetacular porque é uma carta que, além de ser uma carta de atividade, é uma carta de aventura. A carta anterior, a carta do Imperador, é uma carta sólida, mas é uma carta parada, é um 4. É assim, se alguém tentar fazer rebolar um cubo pela escada abaixo, ele vai, mas aos trancos e barrancos e para com muita facilidade. Se tentarem fazer rebolar uma roda, ela vai, e vai, e vai. Pronto, então a carta do Imperador é uma carta mais parada, aqui a carta do Louco é uma carta muito rápida. É uma carta que fala de aventura, fala também de haver aquele conhecimento, aquela experiência passada que nós já sabemos que temos, mas que nem sempre lhe damos o devido valor. Mas é aquela experiência que já vem connosco e que efetivamente nos vai servir de farol, de auxílio. É uma experiência que nós trazemos connosco já desde há algum tempo e que nem sempre temos a verdadeira percepção do valor que essa experiência passada tem. Esta é uma carta que vem dizer que, sim senhor, é um momento de começar algo novo, de iniciar algo novo, de se lançar à aventura, porque não? É uma carta que, estando na área de vida que fala dos flirts, fala das aventuras, fala também dos hobbies, fala também da energia da pessoa, de como é que a pessoa se apresenta em termos de estou aqui, sou assim,
de essência interna, não de tanto de personalidade, mas mais de essência interna, é um momento de a pessoa se aventurar e trazer aqui um pouco mais disso cá para fora. Por que não procurar um hobby que seja mais de acordo consigo mesmo? Por que não procurar novas experiências um pouco desafiantes com este pajem de ouros aqui? Diria que seriam umas novas experiências assim que ajudassem a pessoa a consolidar-se um pouco mais, a sentir-se dentro da sua própria pele, a contactar com um lado mais físico de si mesmo. O pajem de ouros é aqui uma carta que vem falar, portanto, da parte mais terrena, não é? Vem falar aqui de uma parte mais material. É aqui uma pequena iniciativa dentro de algo que pode vir a dar frutos mais para a frente. Portanto, por que não, sim senhor, começar algo assim, aventurar-se dentro de algo que à partida gostaria de, mas nunca pensei que, e que pode vir a dar bastantes frutos mais para a frente, frutos de alegria, frutos de bem-estar, frutos não só a nível de bem-estar físico, mas porque não também de retorno financeiro. Acaba por ser uma carta extremamente interessante nesse sentido. Portanto, é um salto para uma pequena experiência que pode dar origem a algo novo. É um mês excelente para fazer esse tipo de experiências. Se estivermos a falar de pequenos flirts, podem surgir, sim, podem surgir pessoas até mais jovens, mas com os pés mais da terra do que aquilo que seria adequado para a sua idade, ou seria normal para a sua idade. Mas sim, é uma aventura que faz com que Caranguejo se abra a algo novo e compreenda algo novo na sua vida. Portanto, aqui temos aqui um momento muito interessante para Caranguejo, aqui no mês de maio, uma lufada de ar fresco diferente para si próprio, não é dentro de uma situação que tenha que fazer algo em favor de um lado mais financeiro, de um lado mais físico, de um lado mais emocional, não, é para si mesmo no global. Depois temos aqui em junho a carta da morte com o 5 de paus. Ora, a carta do 5 de paus é uma carta que fala de luta, principalmente lutas em família, não é? Lutas dentro da família. É uma carta que fala de lutas, muitas das vezes, de princípios, de ideias, de crenças. Com a morte, é uma carta que vem falar que há necessidade de mudar algumas coisas. Ora, visto que estamos a falar da área de vida que se relaciona com o trabalho e com a saúde, estas cartas vêm dizer que, ok, pode haver aqui conflitos a nível de opiniões relacionadas com a saúde, aquilo que a pessoa acredita que o corpo é capaz de fazer e aquilo que ele realmente pode fazer. Pode haver aqui conflitos dentro da área laboral entre colegas da equipa. Pode haver aqui a necessidade, aí sim, sobrepondo-se a este 5, uma carta da morte, haver aqui a necessidade de fazer mudanças, transformar coisas que possam vir a criar conflitos, do estilo ser necessário fazer uma mudança a nível, por exemplo, de dieta, para uma dieta mais consciente, uma dieta mais espiritualmente equilibrada, por exemplo, uma pessoa que quer deixar de comer carne derivada a um princípio, não tanto uma necessidade de saúde, e de repente o corpo não aceita lá isto muito bem, é necessário haver aqui alguma adaptação. Por exemplo, não quer dizer que isto fique fechado somente a este tipo a esta circunstância, não é? Estamos a dar aqui um exemplo. Temos aqui a necessidade de haver uma mudança dentro da equipa de trabalho e assim de repente anda toda a gente à bulha porque anda toda a gente desavinda porque toda a gente acha que as suas ideias são as mais necessárias e importantes e não é bem assim. Portanto, mudanças que podem não ser muito bem aceites, seja a nível de saúde, seja a nível laboral, ok? Portanto, aqui este mês é um mês de mudanças, é um mês que pode trazer aqui algum desgaste a Caranguejo. Depois, mês de julho.
Mês de julho temos um 7 de espadas e um mago, ou seja, capacidades roubadas. Por exemplo, resultados de algo que, afinal das contas, os créditos não nos são atribuídos a nós. Uma pessoa que eu sentia como amiga, como companheira e que, afinal das contas, tem atitudes um pouco menos honestas, ou que não diz as coisas como deviam, ou então também aqui um momento em que é necessário diplomacia, em que numa parceria, por exemplo, uma parceria de negócios, pode ser necessário haver diplomacia para se conseguir fazer com que as atividades arranquem a nosso favor, haver diplomacia para que as coisas se desenvolvam, para que efetivamente as coisas se possam iniciar, para que o trabalho possa avançar. Se estivermos a falar em termos relacionais, aqui um momento em que há muita atividade, em que se sente que se criam laços, que se falam com outras pessoas, que se, portanto, com o mago, em que há iniciativas que, afinal das contas, depois não são bem verdadeiras. Portanto, aqui muito cuidado com os relacionamentos novos que possam surgir durante o mês de julho, porque nem tudo aquilo que parece porque nem tudo aquilo que reluz é ouro, e porque, sinceramente, há aqui uma forte potencialidade de aquilo que é apresentado não corresponder à realidade. Depois, mês de agosto. Mês de agosto temos aqui a Lua e a Rainha de Espadas. Então, mês de agosto vai ser um mês muito ligado ao lado feminino, ao lado intuitivo, em que podem trabalhar lado a lado intuição e intelecto, ok? Em que encontramos aqui um lado intuitivo a trabalhar ao máximo com esta Lua, e em que depois esta Rainha de Espadas diz que há discernimento mental, ainda no lado feminino, visto que é uma mulher na mesma. Há discernimento suficiente para conseguir processar essas mesmas intuições, para conseguir processar essas mesmas informações que vêm deste lado mais intuitivo, mais feminino, ok? Portanto, temos aqui um momento excelente para trabalhar estas percepções, também para ir lá ao fundo, fazer, por exemplo, algum tipo de terapia ou regressiva ou imersiva, em que se consiga lidar com as emoções mais profundas, com aquelas coisas que com traumas passados com os quais nós não queremos lidar, não queremos sempre lidar, e que muitas das vezes estão envoltos numa percepção que não é correta. Portanto, aqui a carta da Lua, e dar-lhe alguma luz com o lado intelectual, e finalmente conseguir fazer um desbloqueio e uma percepção, primeiro intelectual, para curar depois o emocional. É aqui também um aviso, é um mês para não navegar muito na maionese, portanto não deixar a mente sobrepor-se à intuição, ou a intuição sobrepor-se à mente. É aqui um mês em que é necessário equilibrar aqui ambas as coisas. Também em termos financeiros, é um mês em que é necessário usar muito bem a cabeça para não se deixar perder em gastos supérfluos, porque pode haver aqui uma necessidade de compensar algo com a Lua. Eu sinto uma carência, sinto uma falta de qualquer coisa, e aparece algo que parece ser excelente para gastar aquele dinheiro extra que entrou e que não se sabia muito bem de onde é que ele ia vir, e é necessário usar a cabeça e perceber até que ponto é que aquilo que eu vou gastar vai trazer valor acrescentado, até que ponto é que aquilo que eu vou gastar não vai ser necessário para outras coisas, até que ponto é que aquilo que eu posso querer gastar realmente faz sentido, e principalmente perceber porque é que eu tenho a necessidade de gastar aquele dinheiro naquele momento, ok? Portanto, aqui um aviso ao lado financeiro em agosto. Depois temos aqui em setembro. Em setembro temos um as de paus com a carta do mundo. Então, temos aqui uma confirmação, efetivamente, de um excelente momento a nível de
ânimo, a nível de força anímica, a nível de ímpeto, uma confirmação de que efetivamente aquilo em que temos estado a investir a nossa vontade, a nossa força anímica, efetivamente se concretiza com a Carta do Mundo, que é um fechar de ciclo. Que sim senhor, finalmente conseguimos concretizar aquilo que desejamos trazer ao mundo material. Sim senhor, é uma altura excelente, por exemplo, ir viajar para conhecer novas culturas, para conhecer novas religiões, se alguém aqui quiser fazer um intercâmbio, se estão a estudar e têm a hipótese de começar o ano fazendo um intercâmbio, sim senhor, Caranguejo aqui irá sem dúvida ter as portas mais do que abertas para fazer esse intercâmbio, para realizar esse intercâmbio, ir para fora, estudar, aprender, conhecer mais, conhecer algo que lhe abra os horizontes a nível de princípios, a nível de visões do mundo, da vida, da sociedade. Aqui sim, imensa abertura. Note-se que as cartas de fogo falam mais de um lado mais espiritual, falam mais de um lado de princípios e de ensino superior. Por exemplo, as cartas de ar falam mais de um ensino mais intelectual. Portanto, se em fogo podemos aprender princípios, por exemplo, religiões, maneiras de estar, maneiras de ser, princípios de vida, em ar aprendemos princípios intelectuais, por exemplo, princípios de organização, ou então mesmo coisas muito taxativas como matemática, física, química, whatever. Aqui é mais princípios e aprendizagem, por exemplo, com caráter filosófico, com caráter de aprofundamento psicológico, aqui com algo mais profundo associado por detrás. Portanto, sim, é uma excelente altura, por exemplo, para fazer uma viagem em setembro, é uma excelente altura para aqui haver uma renovação de energia brutal. E para quem estiver de Caranguejo a começar um ano de estudos em setembro, não só seria excelente ir para fora, como também mostra que é um ano em que os estudos são para vencer. Os estudos começados aqui vêm acompanhados de uma imensa motivação relacionada com aquilo que se vai fazer, estudar ou aprender. É excelente para Caranguejo este início de ano letivo, porque estamos a falar aqui em setembro, mas o mês em si é um recarregar de motivação. Em outubro, estamos aqui com um 9 de copas e um de pendurado. Aquilo que nos mostra é que, sim senhor, conseguiu-se aqui, a duras penas, talvez, uma estabilidade e um momento de paz e de alegria e de calma a nível emocional, mas que, é assim, é para aproveitar mesmo essa calma emocional, porque o enforcado, aquilo que vem dizer é que nada se passa, nada acontece, mas também que é necessário olhar por aquilo que está à nossa volta de uma outra perspectiva. Pode-se dar o caso de esta bênção emocional não ser percepcionada como tal, pode-se dar o caso de nós não sequer nos apercebermos que, afinal das contas, olha, neste momento estou em paz, e estamos tão habituados a andar no turbilhão do dia-a-dia que não nos lembramos ou percebemos da maravilha que é aquela benesse em casa naquele momento. E aqui com o dependurado temos aqui uma necessidade de olhar para as coisas de uma outra perspectiva. É um momento em que é necessário ver as coisas por uma lente diferente, por um prisma diferente. Depois temos aqui em novembro a estrela. A estrela é uma carta de esperança que vem acompanhada com um rei de espadas. Portanto, aqui é uma carta de esperança, é uma carta que vem dizer que há uma luzinha no fundo do túnel, algo que se queira desenvolver em termos de, por exemplo, diria amizades, aqui círculos de amizade, círculos de contactos. Somos capazes de encontrar a pessoa ideal para aquilo que desejamos fazer. Temos aqui um rei de espadas que vem mostrar que somos capazes de encontrar especialistas nas áreas que procurarmos. Portanto, se tiver que consultar um especialista acerca de qualquer coisa,
seja saúde, seja a nível financeiro, seja a nível legal. É um mês excelente para tratar disso, porque efetivamente o especialista certo aparece na hora exata. Terminamos o ano com chave de ouro, com uma carta da força acompanhada de 2 de copas. Portanto, aqui há uma carta que vai falar de mente consciente e consciência, acima de tudo, sobre a força da matéria. Ou seja, a carta da força é uma carta que vem falar de haver a necessidade de a força bruta ser domada pela força da consciência, pela força do intelecto, pela força pela força suave da consciência. É mesmo, a palavra é mesmo essa. Pela força e brilho suaves da consciência. E aqui a carta da força vem justamente avisar que este é um mês excelente, porque é uma carta muito positiva. Dentro desse aspecto é uma carta bastante interessante, porque o mês de dezembro costuma ser um mês mais de recolhimento, é um mês que costuma mais ser de introspeção, retrospectiva do ano, e aqui mostra que vai haver aqui um excelente discernimento para olhar para trás, ver o que é que foi atingido, ver o que é que precisa de ser reformulado, ver aquilo que se tem vontade de fazer para o ano seguinte e, em retrospectiva, conseguir pôr um pouco de consciência naquilo que seriam os instintos das próximas atitudes. Ok? Será aqui excelente neste sentido. Aqui também com 2 de copas a falar de um equilíbrio a nível emocional. Se for uma questão de surgirem relacionamentos aqui nesta altura, é um momento em que efetivamente o instinto está lá, a força, o ímpeto, a fase carnal, sim senhor, está lá e está muito desperta, mas há mente suficiente para não se deixar de cair simplesmente no lado instintivo e também para haver aqui um equilíbrio de ambas as partes dentro da relação e do relacionamento, para que não seja unilateral, ok? Para quem já se encontra num relacionamento, é um ano em que em dezembro há aqui um reacender da paixão. No entanto, durante o ano é necessário aqui ter cuidado para que não haja situações de mal-entendidos, pois é necessário um bocado de diplomacia dentro do relacionamento existente. Pode haver muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas tem que haver aqui um bocado de diplomacia para que não haja depois acusações de eu fiz mais que tu, fizeste mais do que eu, e a pessoa, afinal das contas, sentir-se roubada do trabalho feito. Ok? Portanto, terminando dezembro com chave de ouro para caranguejo. Voltando aqui às cartas do ano, temos aqui um sol com temores infundados por cima, com temores que podem ser mais do que podem ser mais incisivos do que aquilo que seria desejável, mas que podem não se concretizar na realidade, ou pode ser um medo maior do que a real circunstância. Portanto, com algumas cartas de cautela ao longo do ano, sem dúvida, mas um ano bastante positivo, um ano que tem aqui muitos momentos muito positivos, como com a carta do mundo, aqui por exemplo em setembro, com o louco em abril, em maio, com o louco em maio. Aqui momentos bastante positivos ao longo do ano, com a roda da fortuna mesmo em fevereiro, em que há aqui um momento de transformação que permite o descanso. Há aqui muita energia muito positiva a percorrer o mês de... Aqui a percorrer, por exemplo, o mês de, agora sim, abril, com este imperador. Só é necessário que a pessoa saiba aproveitar aquilo que já tem, reconhecer o bom daquilo que já tem. Mesmo em outubro é um momento assim mais de paragem, mas com benesses associadas, em que é necessário sim aproveitar e estar grato por aquilo que se tem de bom. Portanto, acaba por ser um ano
muito positivo, que fica mais maculado pelos receios que a pessoa pode ter, que podem parecer muito maiores do que aquilo que na realidade podem vir a ser. Acaba por ser um ano então com uma energia muito solar, com uma energia muito positiva, que é necessário sim que a pessoa tenha cuidado com esta ansiedade e estes medos que podem ser infundados e que podem macular uma energia de um ano que tem tudo para ser bastante positivo, desde que se respeite os timings de mudança e de introspeção, principalmente o timing de introspeção com que se começa o ano, porque acredito que este reequilíbrio emocional, esta maestria emocional que se vai desenvolver aqui neste início de ano, será a chave para todo o ano decorrer de uma forma equilibrada. Vamos então ver o que têm aqui os nossos amigos conselheiros para nos dizer. Vamos pegar no baralho dos mestres ascensos. Vamos ver o que é que os mestres têm para dizer para Sol, Lua e Ascendente Caranguejo. Opa. Então, Sol, Lua e Ascendente Caranguejo. Vamos ver o que têm os mestres ascensos a dizer sobre isto. Volto a dizer, se em algum momento sentem que esta tiragem ressoa convosco, se já sentem este tipo de energia a permear a vossa vida, ou se pelo contrário sentem que isto neste momento ainda não faz sentido, ainda não se adequa, por favor, deixem-me a vossa opinião, deixem-me as vossas dúvidas, as vossas introspeções, os vossos insights na caixa de comentários. Não se esqueçam de dar like se gostaram, isso ajuda imenso a saber se este trabalho está dentro daquilo que vocês gostam e procuram, ou se é necessário fazer aqui alguns ajustes. Mais uma vez, deixem as opiniões e deixem os likes na caixa de comentários, carreguem no like se gostaram e não se esqueçam de subscrever o canal se gostam deste tipo de trabalho, ok? Para terem aqui mais informação deste género e também, por que não, outras informações relacionadas com outros conteúdos também esotéricos e não só. Então, temos aqui Crystals. Os mestres vêm falar a Caranguejo que é necessário trabalhar com os cristais. E agora vamos ver que conselho é que as deusas têm para dar a Caranguejo. Vamos ver. Rhiannon, magia. Então, aqui temos na carta dos mestres ascensos, vem dizer que seria benéfico para Caranguejo trabalhar com os cristais, que a Epona, portanto a rainha das fadas, reconhece o valor de conectar com o espírito da natureza e que pode encontrar ou comprar cristais, portanto, em lojas metafísicas, spas e feiras, que convém segurar cada cristal para saber se este cristal é o correto para si, depois trazer consigo os cristais ao longo do dia ou usá-los como joias, como forma de proteção, cura e aumentar a sua intuição. Também pode adicionar cristais ao banho, ou colocá-los na mesa de cabeceira ou por baixo da almofada do colchão para se conectar de uma forma ainda mais profunda com estas gemas, com estes cristais. Pode haver aqui uma ligação com os reinos elementais, tais como as fadas, e pode haver aqui uma necessidade de vir a trabalhar com cristais de uma forma mais experimental ao longo deste ano. A deusa Rhiannon, uma deusa galesa de origem celta, que é uma deusa lunar que significa grande rainha.
que vem aqui dizer que tu és uma pessoa mágica que pode manifestar as suas intenções de forma clara na realidade. Uma grande parte do poder deriva da conexão com animais e com a natureza. Se tem ficado muito tempo fechado dentro de portas, é a altura de recapturar o seu poder pessoal. Bastante para isso, ir lá para fora, sair, ir para a natureza. Isto irá fazer com que haja um grande recordar e redespertar do seu espírito mágico, no espírito natural, e que é necessário permitir que a luz do sol, da lua e das estrelas faça com que memórias antigas que possam estar adormecidas sejam despertadas. Portanto, trazer a si os tempos de habilidades mágicas e pô-las a uso imediatamente para o bem de todo o planeta, pegar nas suas armas espirituais e despertar todos aqueles que estão à sua volta para a magia da vida. Portanto, é aqui uma carta que traz a informação de que é para ter fé que os seus sonhos se irão manifestar, tomar decisões claras, utilizar a sua energia para manifestar os seus sonhos na vida real, saber que merece receber algo bom, que quando caranguejo ganha, os outros ganham com isso também, manter os seus pensamentos focados nos seus desejos e longe do medo. Portanto, vamos encontrar aqui a resposta para, ou a confirmação desta circunstância aqui, desta carta, deste 9 de espadas. Pronto, temos aqui então o resumo do ano de 2019 para caranguejo. Espero que tenham gostado deste vídeo e vejo-vos para a próxima.